Revista Enfermidades da Alma, parte 2, editora Betel, primeiro trimestre de 2019. Autor, Pastor Israel Maia. Lição número 4, para o dia 27 de janeiro de 2019. Título da lição 4: Enfrentando o transtorno do sono. Texto áureo: Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmos 4, verso 8. Verdade aplicada: é muito importante buscar ter uma boa noite de sono, pois é essencial para a saúde e melhoria da qualidade de vida. Objetivos da lição: revelar o perigo de uma noite de sono mal dormida, mostrar o que fazer para tratar do transtorno do sono e ensinar como equilibrar as nossas atividades para não sofrermos com este mal. O texto bíblico de referência encontra-se no livro de Salmos 4, versos 1, 5, 6, 7 e 8. Introdução. Atualmente, temos visto uma grande perda de produtividade em muitos irmãos que antes eram tremendamente ativos na obra de Deus. Em alguns casos, isto ocorre porque eles desenvolveram o transtorno do sono. Primeiro tópico: um sofrimento não identificado. É normal nos depararmos com pessoas que estão passando por algumas dificuldades e não conseguem identificar qual o motivo delas. Essas dificuldades muitas vezes afetam negativamente a saúde do nosso corpo e mente. Para que nossas funções biológicas funcionem bem enquanto estamos acordados, é necessário que tenhamos um período de sono adequado, pois é durante o sono que importantes funções do corpo são realizadas. Note que no tópico abaixo encontra-se uma resposta de uma das perguntas do questionário. Subtópico 1 do primeiro tópico: coisas que nos fazem perder o sono. No Salmo 4, verso 1, vemos o salmista se apresentando em um momento de grande angústia, talvez de desespero. Esta situação tem sido experimentada por muitos indivíduos na atualidade. A angústia provocada por situações de estresse tem sido apontada como uma das muitas causas que levam ao transtorno do sono. Davi foi um homem escolhido por Deus para realizar uma grande obra, mas isto não o livrou deste mal, pois, sendo humano, estava sujeito a estas aflições. Nota do autor para os professores: ao chamar alguém para a sua obra, Deus não tem a intenção de sobrecarregar e nem colocar sobre este uma carga excessiva de estresse. Entretanto, muitos homens e mulheres de Deus têm se deixado perder por suas vaidades, querendo fazer mais do que o Senhor pede ou espera deles. Enquanto isto acontece, existe um risco real de surgir situações de estresse que os levarão a um quadro de transtorno do sono. É sempre bom lembrar que aquele que chama também prepara o caminho. Não precisamos ficar angustiados. Salmos 34, versículo 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Subtópico 2 do primeiro tópico: um perigo real. A insônia, identificada como uma insatisfação quanto à qualidade e quantidade de sono, também é classificada como um incômodo significativo, causador de prejuízos sociais. É importante dizer que a insônia
só deve ser considerada se ocorrer pelo menos 3 vezes por semana e por não menos do que um período de 3 meses. A dificuldade de manter o sono e o despertar matinal precoce tem acometido cada vez mais servos de Deus que buscam fazer a obra de Deus com excelência. Muitos alegam estar perdendo o sono por causa de uma carga excessiva de trabalho na obra de Deus. No entanto, a palavra de Deus nos orienta que não devemos ficar inquietos, mas sim apresentarmos nossas petições a Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Filipenses capítulo 4, verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as suas petições sejam conhecidas em tudo diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Nota do autor aos professores. Dando continuidade em seus ensinamentos aos filipenses, o apóstolo Paulo nos dá uma orientação que pode nos mostrar uma tomada de atitude em busca de uma posição adequada, a qual irá nos proporcionar momentos de tranquilidade. Se permitirmos que a paz de Cristo permaneça em nós, teremos os nossos corações aliviados da tensão provocada pelas atividades ministeriais e então não perderemos as tão importantes horas de sono. Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O trabalho intenso nos leva ao estresse e a perdermos a condição de analisar até que ponto estamos dedicando o nosso tempo a Deus ou a nós mesmos. Preste atenção, o tópico abaixo possui uma resposta de uma das perguntas do questionário. Subtópico 3 do primeiro tópico: o risco do trabalho excessivo. Uma vida de trabalho excessivo, ao invés de trazer alegria, produz tristeza. O louvor entoado pelos salmistas no Salmo 4 nos mostra que tudo o que fazemos para o Senhor tem como recompensa a alegria do nosso coração. Se estamos angustiados ao ponto de perdermos o sono, certamente não estamos sintonizados com a vontade de Deus em nossas vidas. O salmista ainda mostra que o Senhor exalta sobre nós a luz do seu rosto. Logo fica claro que Ele quer que tenhamos uma aparência resplandecente. Verso 6 do Salmo 4. Diferentemente daquele que passou noites de sono mal dormidas. Na verdade, o que o nosso Senhor quer é nos dar a certeza de que, ao fazermos a sua obra diligentemente, teremos paz para desfrutarmos de abençoadas noites de sono, como o verso 8 do Salmo 4. Nota do autor aos professores. A leitura do Salmo 4 nos mostra a nítida noção de que estamos protegidos pelo Senhor. As palavras do rei Davi apresentam a sua certeza de que Deus estaria com ele mesmo enquanto dormisse. Salmos 4, verso 8. Servimos a um Deus que tem por nós um grande apreço, pois nele está firmada a nossa fé. Vemos o Senhor falar através do profeta Ezequiel, que ele próprio nos buscará e nos guardará, nos fazendo repousar em segurança como ovelhas suas. Se temos um Deus zeloso, poderemos ter a certeza que estaremos debaixo do seu cuidado o tempo todo. Esse texto está baseado em Ezequiel, capítulo 34, verso 11 ao 15. Segundo tópico: vivendo noites mal dormidas. Este tema levanta uma série de discussões acerca do que se deve fazer quando não se consegue dormir. Já vimos que o transtorno do sono é um sinal que tem a sua origem em diversos fatores, dentre os quais se encontra
o estresse. Subtópico 1 do segundo tópico: convivendo com este mal. Muitos servos de Deus têm vivido uma vida triste e angustiada, não sabendo o porquê de não conseguir ter uma noite tranquila. Em seus momentos íntimos, chegam a ficar noites inteiras acordados. Segundo a Sociedade Bíblica do Sono, adormecer em horários impróprios ou ficar longas horas a mais na cama de maneira exagerada, sem estar associado a uma doença, pode ser um alerta grave para um problema crônico. Alterações de humor, diminuição da memória e da capacidade mental responsável pelo aprendizado, raciocínio e pensamento é um indício da manifestação dos distúrbios do sono, que, associados, levarão ao transtorno do sono. Nota do autor aos professores. Já está comprovado que ter uma boa noite de sono é tão benéfico à saúde quanto a prática de esportes e uma boa alimentação. Dormir mal afeta de forma drástica a capacidade mental e física. Os distúrbios do sono, se não tratados, poderão levar o indivíduo a desenvolver diabetes e hipertensão. Ao servo de Deus, a palavra dá garantia de uma noite tranquila. Salmos 3, verso 5. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Subtópico 2 do segundo tópico: um medo noturno inexplicável. No texto abaixo encontra-se mais uma resposta de uma das perguntas do questionário. Algumas pessoas sofrem com um tipo de distúrbio conhecido como terror noturno. Este distúrbio se apresenta com maior incidência em crianças, mas é possível que se estenda até a idade adulta, causando sérias complicações. Durante a crise, o indivíduo se apresenta em estado súbito de alerta, demonstrando manifestações autônomas e comportamentos de medo durante o sono. Quando tais episódios ocorrem, a pessoa senta-se na cama assustada, com os olhos abertos e suando, e um olhar de medo intenso sem motivação aparente. Também é observado por quem está ao seu redor. Estar debaixo de proteção do Senhor é uma garantia de que não seremos abalados por terrores noturnos. Salmos 91, versos 5 e 6. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. No entanto, uma investigação científica criteriosa é necessária para que se conheça a origem de tais episódios. Nota do autor aos professores. Existem pessoas que evitam buscar tratamento para doenças relacionadas à alma. A espiritualização destes eventos tem sido um complicador natural para o ministério de muitos pastores, pois nem todos têm o preparo necessário para identificar sintomas tão específicos. A palavra de Deus é realmente uma fonte inesgotável de conhecimento. No entanto, em alguns casos será preciso fazer uso de informação científica sobre o assunto. Sabemos que o conhecimento científico é uma das boas dádivas vinda de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Por esse motivo, a ajuda profissional adequada é indispensável para o líder. No texto abaixo, encontra-se mais uma resposta de uma das perguntas do questionário. Subtópico 3 do segundo tópico: perda de sono por causa do pecado. O texto de 1 Samuel, capítulo 16, dos versos 14 ao 23, nos mostra um momento vivido por Saul após a unção de Davi.
Percebemos que quando o Espírito de Deus se afastou, o então rei de Israel entra em um processo de profundo desespero. Podemos aqui inferir que possivelmente Saul passou por momentos de noites turbadas, sem tranquilidade para desfrutar de um sono reparador. A condição do rei era clara aos olhos de todos, a ponto de seus criados interferirem, sugerindo que buscasse alguém para acalmá-lo com louvores a Deus. A Bíblia relata as atitudes de Saul que levaram ao afastamento do Espírito Santo. Por isso, precisamos aprender para não repetirmos o mesmo processo onde o nosso pecado nos afastará de Deus, levando de nós a paz de Cristo. Leia 1 Samuel capítulo 15, dos versos 16 ao 35. Nota do autor aos professores. Após ser confrontado pelo profeta Samuel, Saul fica apreensivo, tenta justificar suas ações e implora que o profeta o honre diante do povo. Mesmo tendo Samuel interferido, matando a Agag, rei dos amalequitas, o Senhor não mudou a sua postura em relação a Saul, pois Deus já havia se arrependido de haver posto a Saul rei sobre Israel. É importante ficarmos atentos, pois assim como causas emocionais, a falta de vigilância também pode nos levar à perda do sono. Terceiro tópico: buscando o melhor tratamento. Nos tópicos anteriores, vimos que o transtorno do sono tem diversas causas, externas e internas. Este aprendizado nos mostra que em cada situação a abordagem em busca da solução deverá ser de acordo com o caso. Subtópico 1 do terceiro tópico: cérebro regenerado pelo sono. Diversos estudos já têm comprovado que o nosso sono é crucial para o bom funcionamento do cérebro. Enquanto dormimos, o cérebro se autolimpa, eliminando subprodutos tóxicos absorvidos enquanto estamos acordados, desenvolvendo nossas atividades diárias. Nota do autor aos professores. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Salmo 127, verso 2. Esse salmo nos mostra que não adianta em nada ficarmos apreensivos e sem dormir se não estivermos em comunhão com o Senhor. Pois se não tivermos com Ele, não teremos a sua vigilância a nosso favor. Problemas espirituais que causam a perda do sono serão curados através de uma perfeita comunhão com Deus, pois é Ele quem nos dá o sono. Subtópico 2 do terceiro tópico: combatendo as causas externas. Nesse tópico contém mais uma resposta de uma das perguntas do questionário. Quando somos levados à perda do sono por problemas que surgem no nosso dia a dia, que elevam abruptamente o nosso nível de estresse, devemos procurar atividades que nos afastem momentaneamente de tais problemas. Uma boa atitude é incluir no decorrer do dia atividades físicas, pois elas irão aumentar os níveis de serotonina, um neurotransmissor que exerce inúmeras funções importantes para a saúde e qualidade de vida. Alguns estudos atestam que uma boa maneira de reverter os ataques de insônia é a leitura. Ao perder o sono, não insista em ficar na cama. Levante-se e busque uma boa leitura por pelo menos 45 minutos. Não utilize aparelhos eletrônicos, pois os mesmos podem inibir a produção de serotonina. A melhor sugestão é a leitura bíblica, Provérbios 3:24. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu deitarás e o teu sono será suave. Nota do autor aos professores.
Superar problemas pode não ser fácil, mas é importante que se tome atitudes para que não sejam atingidos por situações que irão nos tirar o sono. Logo, devemos diminuir a carga de trabalho. Já vimos no início de nossa lição que muitos começam a colocar a culpa no excesso de compromissos assumido com o trabalho na obra do Senhor. Devemos tomar cuidado para que isso não se torne uma arma favorável a Satanás. O inimigo poderá usar este conceito de que a obra está nos extenuando para nos estimular a deixar de fazer o que realmente é importante, com a desculpa de que a obra está exigindo demais de nós. Eclesiastes 9, verso 10, somente a parte A. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Subtópico 3 do terceiro tópico: lidando com o cansaço emocional. O cansaço emocional atinge uma parcela significativa da população entre 20 e 60 anos. A maneira como lidamos com as frustrações, problemas e obrigações poderá ser responsável pelo desencadeamento de um desgaste mental de origem metabólica incontrolável e que levará a um esgotamento. Este período de esgotamento emocional gera o desejo de abandonar todos os tipos de atividades, até as que produzem prazer, como ir à igreja e fazer a obra de Deus. E é também responsável pela insônia, que é um dos distúrbios relacionados ao transtorno do sono. Neste caso, ajuda médica e terapêutica são indispensáveis. Nota do autor aos professores. Para evitar o aparecimento deste tipo de cansaço emocional, será necessário abrir mão de algumas atividades. Pedir ajuda de companheiros de trabalho também é um bom método para controlar os excessos. Pessoas perfeccionistas e com tendências centralizadoras, que são características de alguns líderes da igreja. Esses líderes sofrem com a pressão psicológica, pois na verdade têm uma grande dificuldade de lidarem com a imperfeição. O texto de referência bíblica é Êxodo capítulo 18, dos versos 14 ao 27, que trata sobre o aconselhamento que Jetro dá ao seu genro Moisés para dividir a carga para liderar o povo. Conclusão: muitos são os fatores que levam o indivíduo a perder o sono. Entretanto, é importante que saibamos o que podemos fazer, quando devemos buscar ajuda profissional e a necessidade de continuarmos buscando e meditando na palavra, para que não sejamos vítimas do transtorno do sono. Jeremias, capítulo 31, versos 25 e 26. Porque satisfiz a alma cansada, e toda a alma entristecida saciei. Sobre isso despertei e olhei, e o meu sono foi doce para mim. Chegamos ao fim de mais uma aula narrada. Que esta aula seja um meio de auxiliar os irmãos e alunos a se prepararem para o dia da aula. Não se esqueça de curtir o vídeo. Se você puder, compartilhe também e deixe nos seus comentários sugestões para melhorarmos as próximas aulas. A paz do Senhor, fique com Deus e até a próxima aula narrada.